Eu quero lhe convidar a abrir comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, de 1 a 5. 1 Samuel 22, de 1 a 5. Vamos ler aqui juntos, amados. Vamos lá? Está aqui no telão, vamos juntos. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá, Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim ele os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai, nesta noite, quando temos a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos, pedimos que, no Teu favor, tenhamos condições de falar de acordo com a Tua vontade e que só o Teu nome leve a glória. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje eu gostaria de falar sobre a caverna dos processos de Deus. Essa caverna aparece na vida de Davi num momento de muita angústia, quando ele estava sendo perseguido pelo atual rei, chamado Saul, que movido de inveja e movido de ciúmes, queria tirar a vida de Davi. Ele tinha medo de que Davi tomasse o seu lugar. Então, por isso que é movido de inveja, de ciúmes, todo sentimento negativo. E Davi, então, por conta disso, ele começa a fugir. E ele foge, e ele faz algumas tentativas buscando resultados positivos aqui, ali e mais acolá, até que chega um momento que ele vai para essa caverna. E nessa caverna, ele experimenta alguns processos de Deus necessários e que muito nos dizem respeito, porque embora Davi tenha vivido numa época diferente, num contexto diferente, mas o que ele viveu tem muito a ver com o que nós vivemos. Por isso essa caverna representava para ele o que para nós também pode representar e pode ser importante em alguns momentos da nossa vida, e quem sabe não seja esse momento da sua vida que você precisa dessa caverna. Temos falado de algumas cavernas que são negativas, a caverna da depressão, da angústia, da solidão, mas essa caverna aqui, ela não tem uma conotação negativa, mas ela tem uma conotação positiva, e que ela pode ser um modelo de um lugar ou de um tempo necessário para cada um de nós. Portanto, essa caverna dos processos de Deus, na vida de Davi, em primeiro lugar, representava o seguinte: era o lugar onde o homem para que Deus se mova. Vamos dizer isso? É o lugar onde o homem para que Deus se mova. Como é difícil às vezes o homem parar, porque a nossa cabecinha está assim, sempre pensando, buscando saídas, buscando alternativas, especialmente quando a gente está angustiado por alguma coisa. Quando a gente se deixa dominar pela ansiedade, e que não suporta a ansiedade, não suporta a crise, e a gente começa então a maquinar um monte de coisa. Não era diferente na vida de Davi. Ele estava sob forte perseguição, querendo salvar a sua própria vida, e então ele tenta, e ele vai para alguns lugares. Mas se você se voltar um pouquinho, nos capítulos anteriores, você vai perceber que parte dessas alternativas que ele havia tomado para si, não deram certo. Muito pelo contrário, prejudicaram a sua vida e prejudicaram a vida de outras pessoas. Ele tenta mais um pouquinho ali, e aquilo que parecia algo inocente, algo que resultaria em algo bom,
mas também se desencadeia algo que é ruim para ele e algo que se torna ruim para as outras pessoas. E é nessa busca, quando a gente vai se decepcionando com as nossas escolhas, que a gente tem que chegar num determinado momento e dizer, peraí. Chegou uma hora em que eu estou admitindo e reconhecendo que as minhas decisões humanas, minhas decisões pessoais, não têm me levado a resultados satisfatórios. Eu preciso parar, eu preciso chegar a um lugar e a um momento onde eu paro, porque realmente não sei o que fazer. Mas é nessa hora de impotência, do ponto de vista humano, é que começa alguma coisa muito sobrenatural. Às vezes Deus só está esperando uma coisa de você, que você pare. Diga para o seu vizinho, pode ser que a única coisa que Deus queira de você é que você pare, só isso. A frase é comprida, mas diga mais ou menos isso para ele. Ah, pastor, eu acho que Deus está querendo que eu entre agora numa campanha forte de jejum e oração. Pode ser também. Mas pode ser que antes disso, Ele queira só que você pare. Que você admita, que você reconheça que as suas buscas pessoais, batendo aqui e ali e mais ali adiante, tenha sido resultado mais do fruto de uma ansiedade do seu coração, do que propriamente de uma direção divina. Então essa caverna para Davi foi justamente isso. Um pouquinho antes ele vai lá na casa de um sacerdote, mas tem um inimigo intruso. E quando ele entra na casa do sacerdote, o intruso vê que ele entrou, delata o sacerdote e mata dezenas de sacerdotes. Ele sai de lá, vai se refugiar diante de um outro rei, mas o rei descobre quem ele é, e ele fica com medo, e tem que sair de lá como louco, deixando a saliva cair pela barba, e subindo nas paredes, para dar a impressão de que ele era louco, para ver se ele conseguia fugir. Então é nesse contexto em que ele bate nas portas e não tem nenhum resultado, que ele fala, sabe de uma coisa? Eu vou entrar nessa caverna aqui e eu vou me refugiar em Deus, porque caverna de Adulão, Adulão significa refúgio. Adulão significa refúgio. Aquela caverna significava para ele exatamente isso, olha, fique aqui, até que você saiba quais são os próximos passos, porque você está perdidinho da Silva, você não sabe o que fazer. E às vezes, queridos, é exatamente assim que nós nos encontramos em muitas áreas da nossa vida. Sabe quando profissionalmente falando, a gente vai tentando, mas é mais na fadiga da nossa alma, até que a gente para um pouco, espera em Deus, e vem algo lúcido, vem algo claro, só porque a gente parou. Às vezes a gente está numa luta com os filhos, ou com uma pressão, não, você tem que estudar isso, você tem que fazer aquilo outro, e aquela agonia de alma. Não sabemos o que fazer. Sendo que o melhor que a gente poderia fazer, para um pouco, para de fazer pressão, para de ficar na cabeça da pessoa, deixa as coisas agirem de uma forma um pouco mais tranquila, até que a gente possa enxergar horizontes mais definidos para a nossa vida. Tenho falado que a gente tem vivido um tempo bom na igreja, esse tempo de universidade da vida aqui, que tem muitas pessoas têm participado, mas sabe por que foi esse algo bom? Porque um dia a gente descobriu que a gente estava tentando um monte de coisa, tenta isso, tenta aquilo, e nada dá certo. Aí chega uma hora que a gente decide, peraí, agora eu vou parar tudo e vou esperar ouvir o que Deus tem para a igreja. E aí é na hora em que a gente entra, não na caverna da depressão, mas na caverna dos processos de Deus. Na caverna da espera. A gente entra ali e ora, e não fica preocupado com o tempo, porque Deus é o Senhor do tempo, Deus é o Senhor dos lugares, Deus é o Senhor das situações, e a gente entra e espera, e aí de repente as coisas começam a ser desenhadas na nossa mente e no nosso coração,
pode entrar, porque vai ser o caminho de Deus. E aí dá certo. Portanto, a caverna de Adulão é um convite a mim e a você. Você que está angustiado profissionalmente, você que está angustiado em relação ao futuro dos seus filhos de escola, o que vai estudar, o que vai ser. Você que está angustiado com questões de família que você não consegue resolver. Quem sabe hoje você não entenda que Deus está apenas querendo que você pare um pouquinho para que as coisas se tornem um pouco mais claras para você. E aí sim, você vai conseguir dar um passo mais concreto na sua vida. Então, a caverna dos processos de Deus, em primeiro lugar, é a hora, é o lugar onde o homem para que Deus se mova. Ele estava tão sem direção que quando ele estava ali na caverna, os pais dele vieram à caverna para ficar com ele, e ele leva os pais lá para Moabe e fala: cuida dos meus pais aqui, até que Deus mostre qual será o meu destino, o que vai acontecer da minha vida. Essa é a palavra daquele que de fato não sabe para onde vai, mas ele se refugia no lugar certo. Eu não sei, mas Deus sabe. Será que a gente pode dizer isso para o nosso vizinho? Você não sabe o teu futuro, mas Deus sabe. Descanse nessa caverna, a caverna dos processos de Deus. E aí, meu amado, quando ele entende que essa caverna é a caverna dos processos de Deus, onde ele não tem direção, onde ele não tem planos, onde ele está vazio de ideias, de recursos, desprovido de dinheiro, de amigos, de tudo, e ele entra ali naquele lugar para dizer: Deus, eu não tenho nada, não tenho ideia, não sei para onde vou, preciso que o Senhor me dê uma luz. Então nessa hora, quando o homem para, que Deus se move. E sabe qual foi a primeira coisa, fruto da ação divina a favor de Davi? Trouxe a família para perto dele. Talvez você diga: grande novidade. Mas se você conhecer a história de Davi, você vai descobrir que a família dele estava dividida. Você vai descobrir que os irmãos de Davi não gostavam dele. Você vai descobrir que os irmãos de Davi estavam competindo com ele, não entendiam o seu chamado, não entendiam o seu ministério, não entendiam o mover de Deus na sua vida, mas na hora da crise, na hora do choro, na hora da angústia e na hora da caverna, Deus fez algo sobrenatural, que talvez Davi, com a força do seu braço, não conseguiu fazer ao longo dos anos. Sabe, querido, talvez você se identifique com isso que eu vou dizer agora. Talvez na força do seu braço, você fica ali tentando unir a família, tentando fazer com que as coisas aconteçam, e luta, e briga, e há uma crise, há uma ansiedade, há um braço humano em ação. Mas nessa hora, Davi vai para a caverna sozinho, ele entrega tudo para Deus. Ele para que Deus se mova, e uma coisa sobrenatural que acontece, é que Deus surpreende a Davi, quando ele começa a ver na entrada da caverna, chegando os seus irmãos. Não eram os irmãos que não o entendiam, não eram os irmãos que estavam divididos entre eles. Pois bem, mas é na hora que a gente para e confia, que quando a gente para, Deus se move, então de repente começa a chegar os irmãos. Uma coisa muito triste que a gente tem visto hoje em dia, é que infelizmente, em muitos casos, a família só se reúne no dia do funeral. Morreu o tio, morreu o avô, morreu o pai. Aí vem gente de todos os lugares do Brasil e até de fora do Brasil. E naquele lugar, na hora da caverna, na hora do choro, na hora da angústia, cai por terra as coisas menos importantes. Porque na hora da dor,
sobressai-se o mais importante. Mas eu queria lhe perguntar, por que a gente tem que esperar o funeral para se unir? Por que às vezes a gente tem que esperar somente essa hora, a hora da dor, a hora da agonia, para deixar as diferenças de lado? Sabe por que muitas famílias ficam desunidas? Por coisa boba. Se você parar para pensar, foi aquele almoço, foi aquele churrasco, onde alguém fez uma piada, o outro não concordou, pronto, parou, não converso mais. Ou talvez você, numa época de campanha política, postou alguma coisa no Facebook, e o outro que era teu amigo, que era de um outro partido, não concordou com você, e você brigou com ele. E a gente vai se dividindo, vai se desunindo por coisas bobas, por coisas pequenas. Até que a gente se reencontre no funeral. Porque lá no funeral não tem time de futebol, não tem preferência política. Na hora da dor, na hora da angústia, as pessoas aprendem a deixar por terra as coisas menos importantes para fazer prevalecer o que é mais importante. Mas o desafio que eu te lanço hoje é, por que não fazer isso hoje? Por que não pegar o telefone e ligar para alguém? Por que não pegar, se você no seu coração, não com um desejo desenfreado de unir, mas apenas de mandar uma mensagem de amor. E é interessante, queridos, que a caverna de Adulão, em primeiro lugar, é um lugar onde o homem para que Deus se mova. Mas a primeira ação divina a favor de Davi foi unir a família. E nessa hora eu gostaria que você recebesse essa palavra, não com um sentimento de culpa, mas como um desafio. Senhor, realmente eu reconheço que a minha família está totalmente dividida, e com a força do meu braço eu não consigo, mas que eu de alguma forma possa ser um ponto de convergência, como Davi foi um ponto de convergência, porque ele era um homem de Deus. Que eu possa ser um ponto de convergência, e que na minha busca eu possa um dia contemplar essa convergência de pessoas até então divididas, brigadas, por motivos tão pequenos, mas que elas possam se unir em torno do que é mais importante. Isso é um chamado à maturidade. Isso é um chamado a uma experiência mais profunda com Deus. Esse é um chamado a se dar lugar para o mover de Deus. E eu fico pensando, o que Deus estava fazendo com Davi? Davi, daquela caverna, em pouco tempo, ele ia se tornar um rei. Mas o que Deus estava fazendo? Estava trazendo para Davi uma experiência de vale, uma experiência de caverna, onde ele estava totalmente sem ideias, sem criatividade, sem recursos, totalmente nas mãos de Deus. E o Deus, o que faz por ele? Traz em primeiro lugar a família, porque certamente um dia Davi estaria ocupando o trono, cuidando de muitas famílias, mas correndo o risco de ter a sua própria família dividida. Então o que Deus faz com ele? Restaura a família. Traz para perto a família. Faz com que a visão da família se torne uma visão que faça a diferença entre as coisas pequenas e as coisas grandes. As coisas pequenas dividem, mas as coisas grandes nos unem. Qual é o chamado para a igreja hoje? Valorizar o que é o mais importante. Você, como igreja, não pode viver com picuinhas. Você, como igreja que ouve a palavra de Deus, você não pode deixar com que a sua vida seja guiada por coisas pequenas. Porque existem causas maiores para as quais precisamos olhar. Mas também quero dizer
que talvez isso não esteja no escopo das suas possibilidades, mas estão no escopo das possibilidades divinas. Deus pode fazer o que você não pode fazer. Então, quando você entra naquele lugar dizendo, olha, esse é o lugar onde eu paro para que Deus se mova. Então, entenda que não será força do seu braço, nem do poder de persuasão, mas será de uma profunda dependência que você vai ter de Deus. E então você vai olhar para Deus e dizer, Deus, hoje eu paro e espero o seu mover, mas eu hei de ver minha família entrando por essa caverna e se unindo a um propósito maior, deixando de lado as diferenças, por causa de valores mais sublimes. Primeira coisa que Deus faz é isso. Então não se assuste não, queridos, quando algumas coisas ruins acontecem e a gente não entende. Mas aquela coisa ruim que acontece, às vezes pode ser o elemento para unir uma família inteira. Uma pessoa que sofre um acidente e todo mundo se alarma, mas depois quando você começa a ver o mover de Deus, está todo mundo ali no hospital, e você vê aquele tio, vê aquele primo, e sente saudade, e você pensa, por que a gente se separou? E ali ao redor daquele leito de enfermidade, você renova a aliança com pessoas com quem você nunca mais conversou. Então você percebeu que aquele acidente, ao invés de ser uma tragédia na sua vida, foi um ponto de convergência para unir de novo a família. Então confie que Deus está no controle de todas as coisas na sua vida. Em nome de Jesus. Quantos crentes nós temos hoje aqui? Quantos conseguem perceber Deus agindo em meio a estas situações? Aleluia! Meu amado, Davi está ali nessa caverna dos processos de Deus, e nesses processos ele primeiro para que Deus se mova, e em segundo lugar, ele entende que aquele lugar é o lugar da restauração das diferenças familiares. Diga, é o lugar de restauração das diferenças familiares. Mas aquele lugar ainda continua sendo sinônimo de um processo de Deus. Que mais? Coloque-se no lugar de Davi. Ele começa naquela caverna sozinho, fugindo de Saul, que tem um exército poderoso. Humanamente falando, talvez Davi, o que ele mais necessitasse agora, era de um grupo de gente forte, rica, abastada, um exército poderoso que o ajudasse a sair dali e travar as batalhas contra quem queria matá-lo. Mas ao contrário disso, depois que a família chega, quem é que chega para essa caverna? Os amargurados, os endividados, os descontentes, os entristecidos, todos aqueles que talvez estivessem fora do perfil do que Davi necessitava, mas foi o que Deus mandou. E nesse momento eu começo a entender algumas coisas. Você entra no casamento e você pede a Deus, Deus, eu quero um casamento ideal. Eu quero um casamento perfeito. Aí você começa os primeiros meses de casamento, ou os primeiros anos, meio frustrado com Deus. Porque você pediu um casamento perfeito, mas a cada dia que passa, você está mais consciente de que você não é perfeito, e cada vez mais consciente que o outro também não é. E a gente fica pensando, será que Deus me enganou? Por que será que eu pedi uma coisa e Deus me deu outra? Mas é a hora que a gente vai começar a entender que Deus trabalha de uma forma diferente. Deus não te enganou. Ele te deu um casamento perfeito. Mas esse casamento perfeito, ele não desce dos céus, e sim sobe da terra. Ele é construído.
ele é trabalhado. Esse casamento perfeito que eu pedi a Deus, não é como o da leitura do Apocalipse, onde a gente vê a Nova Jerusalém descendo dos céus ataviada. Essa noiva, essa igreja, que lá em Apocalipse é uma igreja perfeita, santa, imaculada, quando ela começou a partir de uma entrega de Jesus. Quando essa noiva ainda estava longe, distante, sem o vestido branco, mas foi resultado de trabalho, de perdão, de palavra, de paciência, de ministração, de vida a dois, de compartilhar coração. Sabe quando a gente pede a Deus o emprego perfeito? E de repente abre-se uma porta e você vai para um setor, está todo desorganizado, fichas espalhadas, sistema que não funciona, tudo fora de lugar, e você pensa assim: puxa, eu pedi o emprego perfeito, pedi o emprego ideal, e olha o lugar onde eu estou. Sabe o que Deus quer falar para mim e para você? Que nada na minha vida, nem na sua vida, por mais crente que você seja, nada virá de mão beijada. Tudo deverá ser trabalhado. Tudo deverá ser conquistado. E é por isso que Deus permite determinadas situações difíceis na nossa vida, para a gente aprender a lidar com dívidas, para a gente aprender a lidar com amargura, para a gente aprender a lidar com falta de expectativas, para a gente aprender a lidar com as dificuldades, e na medida em que a gente vai lidando com isso, na medida em que Davi ia recebendo, ele imaginava um exército perfeito, poderoso, para sair daquele lugar forte, para lutar contra Saul, mas não, vai chegando endividado, amargurado, entristecido, descontente. É como as pessoas dizem: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Quanto mais eu idealizo o perfeito, mais o imperfeito se me apresenta diante dos olhos. Isso não é para que você se desanime, mas é para que você aprenda que a caverna de Adulão é o lugar das pedras brutas. A caverna de Adulão é o lugar onde eu vou receber sim um casamento que eu pedi a Deus, mas um casamento ainda fora de ordem, porque eu não estou em ordem, e o meu cônjuge também não está, e então nós vamos nos ajustando, e nós vamos nos lixando, e nós vamos aprendendo a perdoar, a ser paciente, a ser tolerante. E posso dizer, se de alguma forma a nossa vida pode inspirar alguém aqui, depois de 31 anos de casamento, e 4 anos de convivência antes do casamento, 35 anos de casamento, podemos dizer que começamos sim amargurados, endividados, descontentes, ingênuos, imaturos, mas a caverna dos processos de Deus na nossa vida vai nos aperfeiçoando, e a gente vai se tornando melhor para o outro, aprendendo a renunciar, aprendendo a conversar, aprendendo a ser gentil, aprendendo a esperar, aprendendo a não querer as coisas do nosso jeito, aprendendo a conviver. E o interessante é que, na medida em que essas coisas vão acontecendo na nossa vida, a gente vai caminhando para um lugar de maturidade. Mas a maturidade só acontece quando a gente aprende a passar pela caverna de Adulão. A caverna do refúgio. Pastor, está tão difícil lidar com algumas coisas na minha vida, estou tão descontente. Meu trabalho, minha família, meu casamento, nada tem sentido.
Deus lhe deu o Espírito Santo como consolador, como paracleto, para estar ao seu lado, para dizer: filho, filha, fica firme, eu estou com você. Não desanime, não desista. Você está pedindo um exército poderoso e eu estou te mandando um exército enfraquecido. Você está pedindo filhos gloriosos, eu estou te dando filhos que te dão problema. Sim. Não foi o que você pediu, não foi o que você idealizou, mas é o que é necessário para você aprender a lidar com os espinhos da vida. Mas certamente nem você, nem seu filho serão mais os mesmos daqui a alguns anos. Mas como fazer, pastor? Está difícil, está confuso. Em primeiro lugar, pare para que Deus haja. Deixa Deus trazer a sua família de volta. Deixa Deus criar situações para que Ele mesmo toque nos corações e traga a reconciliação. Deixa Ele fazer. E deixa Ele trazer para você coisas que não estão prontas. Sabe aquele trabalho ideal? Aquele trabalho ideal que você pensou e sonhou? Talvez entre esse ideal e o que você está vivendo hoje, ainda há um abismo, ou ainda há uma distância. Mas pega essa pedra bruta do seu trabalho e começa a lapidar. Faz igual a pastora Noemi falou ontem na ministração da Universidade da Vida. E o que ela falou? Tão curiosos, né? Prepara a comidinha quentinha. Não passa a cueca do seu marido com raiva. Ai, a cueca do meu marido de qualquer jeito. Passa direitinho. Tá vendo? Fala Deus, né? Fala Deus. Marido, não reclame da sua mulher. Fala Deus. Marido, não reclame da sua mulher. Viva para ela com um coração generoso. Contemple-a como um vaso mais frágil e faça o seu melhor. Se você está no caminho e ela ligar para você e pedir: amor, passa no mercado, que era uma coisa que eu tive que trabalhar tanto na minha vida, passar no mercado para comprar alguma coisa. Passa num lugar e compra alguma coisa, não faça aquilo de má vontade. E quando perceber que no seu coração surgir alguma coisa, eu não quero passar, eu não quero fazer, vá com alegria, vá e compre, e faça o melhor, e traga melhor do que o que ela pediu. Isso é tão pequeno em relação ao que Deus estava mandando para Davi. Estava mandando os endividados, estava mandando os amargurados. Deus, eu pedi um exército pronto e o Senhor me trouxe um exército fraco. Pois bem, é para você trabalhar o que é fraco para que se torne forte. Não descerá do céu, não virá de mão beijada, mas será trabalhado pelas suas mãos. Você vai aprender a ser paciente, você vai aprender a ser gentil, você vai aprender a perdoar, você vai aprender a investir, você vai aprender a pôr mão no bolso. Porque a caverna de Adulão é um lugar onde Deus nos apresenta pedras brutas. Faça o seu melhor. Mas glória a Deus, queridos, que a caverna de Adulão é o lugar onde a fraqueza se transforma em força. Sabe por quê? Porque esse povo que estava endividado, amargurado, descontente, eu fico imaginando como que era a vida de Davi naqueles dias ali. Se a Bíblia diz que a mulher rixosa é como uma goteira na sua cabeça, que você está querendo dormir, e ela, é o que a Bíblia diz, viu?
É o que ele diz, que a mulher, fala da mulher ali, a mulher rixosa é aquela como uma goteira que fica pingando e pingando. O que ele está querendo dizer é o seguinte, é a mulher rixosa que só reclama e fica e pede e exige e amargura o coração do homem. Às vezes o homem também é rixoso em relação à mulher. Agora imagina que são 400 homens rixosos, descontentes, endividados, amargurados, na cabeça de Davi, reclamando do governo, reclamando da vida, e ele ali, mas a Bíblia diz que ele se tornou líder deles. E essa fraqueza de caráter, essa fraqueza emocional, foi transformada em força. Sabe por quê? Porque esses homens se tornam grandes no governo de Davi, a direita e a esquerda. São eles os generais de guerra no futuro. São eles os soldados que ajudam Davi a estabelecer o governo. São esses 400 homens endividados e amargurados e desesperados que se tornam a potência que Davi tinha ao seu lado para estabelecer o melhor governo do mundo naqueles dias. Amém? O que isso quer dizer, meu amado? Quer dizer que isso que Deus colocou na sua mão, que hoje talvez seja motivo dos seus maiores pesadelos, se você aprender a entregá-los nas mãos de Deus, e parar com o seu sofrimento e deixar Deus agir, Deus vai trazer a família, Deus vai te dar a visão de pedras brutas, pedras não trabalhadas, mas você pacientemente vai começar a receber a sabedoria, a inteligência e a direção de Deus para fazer o seu melhor. E daqui a alguns anos, você vai olhar para essas pessoas que foram alvo do seu amor, da sua paciência e do seu investimento espiritual, e essas pessoas amanhã vão reconhecer o que você fez por elas. Eles se tornarão fortes, porque Deus é fiel. Eles serão instrumentos da verdade, eles serão instrumentos da justiça, porque Deus é fiel. Você não sabe como isso vai acontecer, mas eu tenho a plena convicção de que se nós aprendermos a lição da caverna de Adulão, vamos aprender a transformar dia após dia a fraqueza em força, as vulnerabilidades em fortalezas. E nós seremos instrumentos de Deus para que isso possa acontecer em nome de Jesus. Mas em último lugar, a caverna de Adulão é apenas um lugar de transição. Não é um lugar onde você vai passar a vida toda. Graças a Deus por isso, né? Tenha misericórdia, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, porque não é para a gente passar a vida inteira sem saber o que fazer. Não é para a gente estar nessa angústia sempre. Mas às vezes é necessário que você entre naquele lugar e diga: Deus, eu não sei o que fazer, mas eu espero em Ti. E aí Deus vai trazendo, fazendo as conexões, e trazendo a restauração, e o que é fraco vai se tornando forte, até que chega num determinado dia, em que um profeta, no meio ali daquela caverna, diz: olha, já chega, então saia deste lugar, e vai para a floresta de Herete. O que significava a floresta de Herete para Davi? Davi, você ficou um tempo nessa caverna porque você estava fugindo de Saul. Tudo bem, aqui você se fortaleceu, você recebeu a direção, você restaurou a família, e os endividados e amargurados se tornaram mais fortes. Ótimo, mas agora está na hora de você voltar. Está na hora de você enfrentar seus medos. Está na hora de você enfrentar seus gigantes. Porque você não vai passar a vida inteira de caverna em caverna fugindo de Saul. Vá para a floresta. Na floresta não tem muros, mas eu sou os teus muros. Na floresta não tem escudo, mas eu sou o teu escudo.
Agora mais fortalecido, vá e enfrente os seus problemas. Esse é um chamado para a igreja. Esse é um chamado para a igreja. Quanta gente que acaba sempre fugindo daquilo que lhe constrangeu, de uma conversa, de uma reconciliação. Você sempre fugiu disso. Sempre se escondeu nas cavernas, ou na caverna da depressão, ou na caverna dos processos de Deus, mas se acomodou naquele lugar e nunca ouviu o profeta dizendo: olha, está na hora de você voltar e se reconciliar com quem você precisa. Está na hora de você tocar na ferida. Está na hora de você admitir que tem um tumor aí que você tem que trabalhar. Está na hora de você reconhecer que você precisa voltar ao campo de batalha, do qual você fugiu, porque você estava fraco. Mas agora que você está forte, vença os seus medos. Enfrente os seus gigantes. E supere os seus fantasmas. Eu não sei quais são os seus medos. Mas eu acredito que muita coisa pode ter acontecido na nossa vida ao longo dos anos, que tenha feito com que a gente ficasse mais tímido, se escondendo, e não voltando ao lugar que deveria ser o nosso ringue, o nosso lugar de luta, o nosso lugar de combate. Ficamos na nossa zona de conforto, porque ficou gostoso ficar ali. E você deixou de estar no lugar onde você é mais útil. Se Davi ficasse eternamente na caverna, ele nunca conheceria o trono. Então ele tinha que voltar para o campo de batalha. Na hora certa, no momento certo, uma vez fortalecido e encorajado, mas não mais sendo um fugitivo. Se ministerialmente falando você se tornou um fugitivo, e você está na sua zona de conforto, Deus está te chamando: venha para a batalha, venha para o ringue. Porque Deus tem um plano perfeito para a sua vida em nome de Jesus. Eu gostaria que você abaixasse a cabeça, por gentileza. Senhor querido, nesta noite, quando estamos aqui reunidos no Teu nome, pedimos que o Senhor nos ajude a compreender como essa lição da caverna pode ser aplicada em nossa vida hoje. É possível que muita gente tenha chegado aqui hoje na condição de Davi, havendo tentado tantas coisas, sem saber o que fazer, hoje veio se refugiar em Ti. Pois bem, é isso que o Senhor quer dessas vidas. E hoje, ó Deus, nós te pedimos que esse entendimento da importância de se parar, para que o Senhor comece a agir, que esse entendimento seja claro à mente, ao coração do meu irmão e da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga, nessa noite, em nome de Jesus. E sabemos, ó Deus, que no seu mover, essas diferenças familiares começam a ser alinhadas, ajustadas, e aquilo que a gente não consegue fazer, o Senhor vai fazer. Eu não sei o que fazer, eu não sei como aconselhar, não sei como ensinar, mas o Senhor sabe. Por isso nessa hora eu entrego tudo a Ti, e aquilo que eu não posso fazer, eu sei que Tu podes fazer, na minha vida, na minha família, e na família de cada pessoa aqui, Senhor.
O Senhor pode trazer o pai, a mãe, os irmãos, mesmo que eles se unam ainda apenas na hora da dor, mas já é um começo. Ainda que eles se unam apenas na hora do funeral, mas já é alguma coisa. Mas não estamos contentes com isso. Queremos que essa unidade, queremos que esta convergência se manifeste como resultado de valores mais elevados, mais nobres. Faz isto, Senhor, na minha família. Faz isto na família dos meus irmãos, em nome de Jesus. Outra coisa que te pedimos, ó Deus, é a capacidade de lidarmos com as pedras brutas que o Senhor nos entregou. O nosso emprego, a nossa família, o nosso casamento que ainda não é o ideal, nossos relacionamentos que ainda não são ideais. Dá-nos, ó Deus, a capacidade de ir trabalhando com a aspereza dessas pedras, até que nós tenhamos o melhor trabalho, até que nós tenhamos a melhor família, até que nós tenhamos a melhor igreja, até que nós tenhamos o melhor ministério, não um ministério ou uma família ou um trabalho que desçam dos céus, mas que sobem da terra, das nossas mãos, do nosso perdão, do nosso investimento, da nossa labuta diária. Que não reclamemos mais dos nossos entes queridos adoentados, pessoas com quem nós temos que ser pacientes, para cuidar, para dar remédio, para viver o dia a dia com eles. Talvez eles sejam essa caverna dos processos de Deus. Pessoas talvez doentes, ou desgostosas, ou endividadas. Dá-nos a paciência para lidar com essas pessoas até que elas melhorem, até que elas sejam saradas, curadas, ou até que o processo se complete na nossa vida pessoal. Nesta hora, Pai, que possamos vislumbrar a fraqueza se transformando em força. Assim como Davi pôde sair daquela caverna com um exército poderoso, 400 homens prontos para governar, porque eles aprenderam dia a dia a como vencer a tristeza, a amargura, a depressão. Dá-nos a paciência, Senhor, porque a caverna de Adulão é apenas um lugar de transição, por onde passamos, para que depois sejamos devolvidos ao nosso campo de batalha. Queremos te agradecer por isto, Senhor, em nome de Jesus.